Bom dia. Olá, gente, bom dia. Bom dia, gente. Vocês não querem abrir as câmeras, não, para a gente se ver? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá. Bom dia. Olá, bom dia. Só vocês ficam me vendo, eu não vejo vocês. Dá um vazio no coração. Wi-Fi lento, não dá pra botar câmera. Oi? E também porque minha irmã. Wi-Fi lento, não dá pra botar câmera. Ela tem que ser assim, professor, eu sinto muito. Nem dá pra botar microfone também, porque minha irmã tá tendo aula aqui do meu lado. Então tá bom. Ah, bom dia, professora, bom dia. Bom dia. Juan? Juan, eu acho que você tá no link errado. Nossa aula é no último tempo, tá? Bom dia, gente. Olá, bom dia. Pessoal, eu vou começar a fazer a chamada e peço que vocês respondam no áudio, porque eu vou usar a outra tela do Excel e eu não consigo estar com as duas abertas ao mesmo tempo, tá? Então, conforme a ordem da chamada, já vai destravando o microfone e se alguém tiver problema para responder, levanta a mãozinha e aí os colegas me avisem, por gentileza, tá bom? Beleza.
Alessandro, Presente. Alice, Amanda Lopes, Presente. Ana Clara, Ana Luísa, A Ana Brenda, Luísa levantou a mãozinha. obrigada. Brenda, Bruna, Diego, Eu ainda não entrou, não. Guilherme, Igor, Tá. Tô aqui, professora. Tô aqui. Guilherme tá aí? Aham. Igor também. Isabel, Presente. Isabela, João Felipe, Presente. Júlia, Carolina, Presente. Laura, A hora tá. Lucas Maurício, Presente. Ludmila, eu achei que eu tinha visto a Ludmila, não tá aí não? Deixa eu ver aqui. Ah, não. A Júlia tá pedindo para entrar agora. Deixa eu voltar aqui. Luma, Aluna, tá aí? Tá aí. Manuela Marques, Oi. Manuela Pérez, Marcelo, Marcelo tinha visto também. Marcelo Ele levantou. Maria Clara, Não. Maria Eduarda, Aqui. Mariana, Aqui. Matheus, Feliz. Presente. Sara, Thaísa, Presente. Tamara, Tamara não está? Vitória, Presente. Vitor Hugo de Moraes, Presente. Vitor Hugo de Ai, Oliveira. Vitinho não tá aí, não? Vitinho tá. Vitinho tá, o Vitão que não tá? Ele levantou a mão. Ah, então tá bom. Não, Obrigada. levantou, tá os dois. É Yasmin, porque os dois também. Vitor Hugo e Vitor Gomes. Yasmin? Não? Davi. Davi eu vi que tava na sala. Davi tá. Davi tá. Ok, chamada feita. Eu preciso conversar com vocês. Tamara tá entrando. Eu preciso conversar com vocês algumas questões. Nós ontem tivemos uma reunião de equipe e algumas questões foram colocadas, tá? Principalmente com relação à forma como vocês estão utilizando as aulas à distância. Então, assim, a escola tem uma plataforma e todas as aulas, elas são postadas nessa plataforma. Então, desde a aula 1, nós já estamos na aula 9, a gente tem essas postagens, sendo que até a aula 6, praticamente, a gente não tinha esse contato virtual. Então, vocês tinham que acessar essa plataforma para poder ter as aulas. Algumas aulas elas foram gravadas, os professores gravavam os vídeos,
Algumas aulas elas foram narradas, professores faziam um PowerPoint e faziam a narração, ou então a gente colocava texto e vídeo de apoio. E na plataforma da escola, eu não vou mostrar aqui, compartilhando a tela com vocês, para não expor ninguém, tá? Não expor nomes. Mas nós temos na plataforma da escola como saber exatamente quem está entrando e quem não está entrando na plataforma. E, inclusive, quem está entrando, quanto tempo ficou naquela determinada aula. E a entrada de vocês nas aulas, elas estão computando presença. Então, eu faço essa presença, essa chamada na aula virtual, mas a entrada de vocês na plataforma, ela está computando presença também. Então, na semana passada, nós fizemos um relatório para a Flávia, com relação a essa entrada, fazendo um cruzamento de dados das nossas anotações com as entradas na aula no Zoom e nós já tivemos 2 semanas, né? E também as entradas na plataforma. E aí me assustou muito, muito perceber que da aula 4 em diante, na plataforma, nas minhas disciplinas, tanto empreendedorismo quanto religião, os acessos foram pouquíssimos. Então, assim, eu tinha um conteúdo que era islamismo. Essas aulas não foram feitas por um acaso. Essas aulas foram pesquisadas. Os vídeos que eu coloquei de apoio foram vídeos assistidos por mim. Alguns vídeos que tinham textos maravilhosos, mas algumas imagens que não eram interessantes para colocar, pedagogicamente falando, para colocar para vocês. Então, acho, assim, importante, né? E penso que isso possa estar se repetindo em outras disciplinas também. E aí, cada um precisa exercer ali a sua parte no trabalho. Nós, professores, fazendo a nossa parte, fazendo as aulas à distância, computando e criando, gerando conteúdo para colocar na plataforma da escola, mas vocês também precisam entrar na plataforma. Né? Então, eu confesso que eu fiquei bastante desapontada. Bastante desapontada. Eu entendo que tem toda a questão da logística do dia a dia, que é complicada. Eu entendo que tem a questão de conexão, a pressão de estar vivendo o isolamento. Eu entendo tudo isso. Mas eu acredito também no esforço individual de cada um. Então, por isso que semana passada eu tinha dado como encerrado o islamismo. Mas, assim, a última aula que eu preparei, que é uma aula bem interessante sobre a peregrinação à Meca, por exemplo, eu tenho pouquíssimos acessos. E aí, o que a gente faz? Então, foi por isso que eu coloquei como um revisional de hoje, para que pelo menos a gente pudesse acessar essa aula e ver o que tem lá dentro. Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer colocar a sua opinião? Acho que não. Acho que não, professora. Eu não tenho opinião para isso. Bem, não. Não é nem opinião, né, Geisa? Mas é mais pedir desculpa, né? Por ter vacilado e tal. Todas as aulas eu entrei. Eu tava participando.
Eu aceito as desculpas, claro, porque eu fiquei um tanto chateada mesmo, mas eu fico pensando nas outras disciplinas também. E aí eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão, né? É claro que conhecer o conteúdo sobre islamismo e tal, deve ter gente pensando assim, isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Apesar de alguns contextos que eu coloco ali, tem uma aula que era sobre a mulher no Islã. Então, a gente fala tanto sobre conceitos de feminismo, a gente fala tanto sobre a sororidade, né, que está tão falada agora, e no islamismo isso funciona. Por que que funciona? É por conta da religião? Não, não é só por conta da religião. É por conta de cada um entender o seu papel, a sua importância, a importância do seu papel na sociedade. Então, como temos muçulmanos no Brasil, temos. Como é que esse aluno muçulmano ele convive dentro de uma escola normal, uma escola que não é muçulmana, que não professa, por exemplo, é uma escola leiga, que não professa nenhum tipo de religião. Então, assim, dentro da minha disciplina, eu percebo que isso são conhecimentos gerais. E como eu digo sempre, que conhecimento não ocupa espaço. Então, se você está tendo essa oportunidade de gerar conhecimento, né, de desenvolver conhecimento, aproveita. Agora, me preocupa nas outras disciplinas que você precisa ter uma certa continuidade. E como é que vocês estão levando isso? Eu, enquanto profissional, eu tive que criar toda uma estrutura. Tanto que vai desde da gambiarra para segurar a câmera, quanto uma mesinha do meu lado aqui para poder ter o caderno, para poder ter os meus livros, para poder ter tudo à mão aqui, para que a aula que chegue até vocês seja a melhor possível. Então, é toda uma questão de cada um fazendo a sua parte. E eu estou preocupada. Eu estou preocupada porque nós vamos retornar às aulas presenciais com a graça de Deus. Não sabemos quando ainda. Já estamos desde praticamente março, né, abril, com as nossas aulas à distância e agora temos a oportunidade das aulas virtuais. Por quanto tempo ainda? A gente não sabe. Não depende de mim, não depende de vocês, não depende da escola, depende de algo muito maior, né? Então, se agora é o meio que a gente tem, vamos fazer da melhor forma possível. Principalmente para vocês que estão no ensino médio, tá? Era esse recado que eu queria dar para vocês. Bem, vamos então... 10h40, 10 minutinhos, tá? Dá tempo, eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui e vou abrir essa aula de islamismo. E aí aqui eu botei um slide sobre a peregrinação a Meca. Essa peregrinação a Meca, ela faz parte de um dos 5 pilares que os muçulmanos eles têm obrigação de cumprir durante a vida. Então, essa peregrinação, ela é cheia de simbolismos e cheia de rituais que são muito próximos, né? São muito próximos, não, que são muito especiais e específicos para essa peregrinação. Uma coisa que é interessante é que
nem todos os rituais as mulheres são convidadas a participar. Mas, normalmente, né, quando o homem vai fazer essa peregrinação, se ele é casado, ele leva as suas mulheres. Então, você tem um lado onde estão as mulheres, você tem um outro lado onde estão os homens, e eles participam de forma diferente desses rituais de peregrinação. Então, aqui eu coloquei um mapa para vocês, para identificar, né, geograficamente aonde está Meca, e todos esses países que estão em volta, que fazem fronteira, né, com a Arábia Saudita, normalmente essa peregrinação, dependendo do local, ela é feita a pé. Então, a peregrinação começa, às vezes, meses ou semanas antes do dia, né, do denominado Hajjah. Falando árabe é horrível, né? Mas é mais ou menos isso. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Estão vendo a tela? Sim, sim. Sim. No outro slide, a gente tem aqui falando sobre quando eles chegam no perímetro fixado em torno de Meca, né? Então, tem toda uma questão da purificação. Os homens fazem a barba, cortam Parece os seus Diego cabelos. Careca. Oi? Oi? Parece o Diego Careca. Fazem a purificação, tomam o seu banho e trocam de roupa também. Aí tem uma questão das roupas que não tem costura, então normalmente eles se enrolam, né? Vocês veem que eles estão com pano branco, e as mulheres, algumas estão de véu, dá pra gente ver na imagem. Essa mulher que está mais à frente, ela está usando uma burca. E, inclusive, tem uma das aulas que eu falei sobre a mulher no islamismo, está falando sobre o uso do véu e sobre os tipos de véu também que cada mulher usa. Por que algumas usam a cabeça totalmente coberta? Por que umas cobrem o rosto? Por que umas ficam com os olhos de fora? E o contexto é interessante, né? Dentro da cultura deles, o contexto é bastante interessante. E aí fala sobre as voltas que eles dão em torno da Caaba e essa estrutura, né? Aonde tem uma pedra, uma resina na Caaba, que é a grande, depois vocês vão ver num outro slide, e aí eles têm que tocar e beijar a Caaba. Olha a quantidade de gente que a gente pode observar aqui. E tem alguém querendo falar alguma coisa? Não? A quantidade de gente que faz essa peregrinação, inclusive, vocês conseguem ver que tem o Monte Arafat, que é essa estrutura redonda aí, né? Esse topo de terra no meio, que aqui a gente vê muito pequeno, mas é o Monte Arafat, que é bíblico. Tem algumas questões envolvendo o Monte Arafat. Tem algumas histórias, né? E fazem parte desse território de peregrinação. E as pessoas têm, dentro da peregrinação, elas têm que subir este monte. Então, vejam a quantidade de pessoas que vão cumprir, né, essa devoção. Quando eu estava fazendo as pesquisas, eu achei muito interessante essa festa que eles chamam de festa do sacrifício, aonde eles vão eles vão imolar um cordeiro, e aí tem a passagem bíblica de Abraão, né, que imola um cordeiro. E quando eu estava fazendo as pesquisas,
Eu achei muita coisa interessante. Vocês veem que aí você tem um cartaz dessa festa do sacrifício, e eles transformam isso num grande festival mesmo. As pessoas se reúnem como se fosse uma festa de Réveillon, por exemplo, né? Que a gente tem festas em diversos lugares, as pessoas fazem eventos e tal para celebrar a passagem do ano. Essa é uma das grandes festas que eles têm. Movimenta a economia, tá? Muitas pessoas que vivem direta e indiretamente dessa celebração, dessa festa. Uma festa muito importante e que também é uma festa que, dependendo do tamanho que ela tenha, da pessoa que está oferecendo, confere status também, né, para aquela pessoa. Aqui é bastante interessante, porque é um ritual onde eles fazem o apedrejamento de uma coluna, e essa coluna representa Satã. Então, quando eles jogam as pedras, né, que tem a coluna, as pessoas em volta pegam e fazem esse apedrejamento dessa coluna de pedra, renunciando aos seus pecados, renunciando a Satanás, condenando a Satanás, e de forma também simbólica, né, destruindo Satanás da vida delas. Então dá para a gente perceber, né, que a coluna está aqui no meio e parece que tem uma espécie de poço onde as pessoas jogam as pedras, e essas pedras caem aqui nesse poço. Ok? Ok. Mas, professora, eu tava pensando aqui. Imagine que uma pessoa taca a pedra lá em cima e volta em outra pessoa. Deve acontecer. O tanto de pessoa que tá ali. Aí fala que Ou quando a pessoa tá muito atrás, aí acerta na outra. Pode acontecer. A pessoa joga a pedra com tanta Passa na força cabeça que da outra ela pessoa, né? não vai parar dentro ali do poço e passa direto, vai na cabeça da outra, né? E aí, sei lá, se a pessoa vai reconhecer isso como um sinal de que precisa fazer mais purificação, mais oração. Ah, com certeza. Joguei a Aí pedra joga, no joga Satanás, mais a pedra pedra, bateu acerta no mais outro. Extremista, que boa pessoas. parte deles são. Imagina se a pedra voltar. Leva 1 metro de errado. pedra, 10 metros de pedra pra lá pra jogar. Ô, professor, Oi. aquela imagem ali da sua, deve estar na sua esquerda, mas para mim, a minha direita, que o pessoal tá correndo, é daqueles vídeos da internet que o pessoal tá correndo em volta do negócio? É a caaba, que é uma pedra, tá? E ela é coberta, assim, por uma lona, por um tecido todo desenhado, todo trabalhado. Tem uns bordados em ouro, também adornos, né? E aí eles giram em torno da caaba. Giram e fazem orações em torno da caaba. Mas ela representa alguma coisa assim espiritual para eles? Sim, representa. Alguém quer falar? Não sei muito sobre. Eu gosto muito de vários tipos de religião, só que eu não tenho tempo para pesquisar tudo isso. Então, Deixa eu pegar aqui. E fica cheio, né, professora? Muito cheio. Acho que é o bom formigueiro. Fica muito cheio, inclusive, aqui tem algumas imagens, né? Inclusive, a caaba, ela já aconteceram vários acidentes, pisoteamentos. Se tu der mole, filho. Se alguém cai ali, acabou, né? Nunca mais é encontrado. Nunca mais. Nunca mais mesmo. Deixa eu escrever com C. Aqui. Opa. Ih, já vai terminar a aula. A caaba é de extrema importância para os muçulmanos,
pois é considerado o lugar mais sagrado segundo a religião. Os seguidores da religião mantêm o hábito, onde estiverem, virarem em direção à localização da Kaaba para realizar as suas preces. Então, quando o muçulmano ele tem o ritual, está aqui no Rio de Janeiro, então eles sabem para que direção está Meca. E em Meca está a Kaaba. E aí eles fazem as orações, colocam um tapetinho no chão, né? E fazem as suas orações voltados para Meca. E a Kaaba, ela tem, dentro do conceito do islamismo, né, é o local aonde é o local principal de oração. Não se pode, não é qualquer pessoa que entra na Kaaba. Ela não é, perdi a palavra. Pública. Não. Pura? Ela não é totalmente fechada por dentro. É como se fosse um prédio, tá? E lá dentro da Kaaba, você tem um local próprio de oração e algumas representações que são próprias do islamismo. Textos sagrados, o Alcorão, né? Imagens não, mas alguns símbolos sagrados para... Tu já viu um Alcorão alguma vez? Eu já vi na Feira da Providência, não. Na Bienal do Livro, tinha um estande de literatura muçulmana. Aí tinha um Alcorão lá exposto, mas dentro de uma redomazinha de vidro e tal, a gente não podia colocar a mão, não. O pessoal diz que a capa dele é de madeira, eu acho, não é? Depende, assim, igual a Bíblia mesmo, né? Você tem a Bíblia que é lida na igreja. Normalmente você tem os livros sagrados, né? O Evangelho, por exemplo. Aí você tem o Evangeliário. Ele tem uma capa diferenciada. E aí o Alcorão depende de onde ele vai ser exposto, de onde ele vai ser lido. Alguns são feitos tradicionalmente com capa de madeira, assim. E o último slide aqui, para a gente terminar, seria o mausoléu de Maomé. O local onde Maomé está sepultado, um prédio muito bonito, né? E aí também é um local de peregrinação. Ok? Tranquilo. Ok. Ok. Então, na próxima aula, a gente já começa uma unidade nova, né? E é o que eu gostaria de reforçar para vocês. Entrem na plataforma, estou falando de todas as disciplinas, tá? Entrem na plataforma, formem os seus cronogramas de estudo, seus horários de estudo, aproveitem aquelas técnicas lá da administração do tempo, né? Como melhorar a administração do tempo, como eliminar o tempo de procrastinação e para que isso seja mais produtivo também para os estudos de vocês, tá bom? Então, até sexta-feira. Tchau, professor. Até, tchau. pessoal. Valeu, Tchau. professor. Tchau. 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 Tchau, tchau.